Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós iniciamos a prática de realizarmos os nossos momentos devocionais observando os textos do lecionário diário. A cada dia temos a sugestão de um texto do Antigo Testamento, 2 textos do Novo Testamento, sendo que um deles é sempre um evangelho, e também 2 salmos, um para ser lido pela manhã, o outro para ser lido à noite. Busquem separar um momento, pelo menos um momento devocional durante o seu dia. Se você não conseguir fazer isso pela manhã e à noite, faça pelo menos em um dos períodos do dia. Separe o horário que for melhor para você. O texto que eu tomo hoje para a nossa meditação é o texto do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Se você ainda não fez a leitura do texto do Evangelho aí na sua Bíblia, dê uma pausa no vídeo, faça a leitura primeiro, depois você continua assistindo. Primeiro leia o texto na sua Bíblia. É um texto muito bonito, rico em detalhes e sempre chamado, identificado como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Um dos muitos milagres de Jesus que o evangelista João chama no seu evangelho de sinais. Existe muita coisa nesse texto para ser explorada, mas eu quero ressaltar apenas um detalhe. É aquele momento em que Jesus vê diante de si uma grande multidão e então ele resolve fazer um teste, provar a fé dos seus discípulos. E ele diz a um deles, Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? A pergunta de Jesus, ela é envolvente. Onde nós compraremos? É uma pergunta que está no plural. Os discípulos estão envolvidos no problema. De propósito, Jesus parece usar aqui a lógica de mercado, comprar, vender. Será que Felipe vai ter uma ideia diferente para solucionar o problema? Infelizmente não. Filipe não consegue quebrar a lógica do comprar, a lógica do comércio. Pensa em termos matemáticos, monetários. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. É importante lembrar que o denário era uma moeda romana, e equivalia ao valor de um dia de um trabalhador comum. O que Filipe está dizendo, portanto, é que nem mesmo o valor em dinheiro de 200 dias de trabalho seriam suficientes para comprar pão e alimentar toda aquela gente. É nessa hora que aparece um outro discípulo, André. E André apresenta outra possibilidade. Esse discípulo de Jesus informa que existe ali um rapaz, dependendo da tradução, um menino, uma criança, alguém que está ali presente, disposto a partilhar o que tem. E o que ele tem? 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino não está querendo vender os pães e os peixes em troca de dinheiro, não. Ele está fazendo doação do que tem para matar a fome de outros. No entanto, também André pensa com uma mentalidade numérica. Ele não bota fé nessa alternativa do menino. É muito pouca comida para toda essa gente. Jesus, porém, não leva isso em conta. Jesus pede que todos se assentem na grama, na relva. Aliás, essa relva aqui faz lembrar os pastos verdejantes lá do Salmo 23, que nós lemos ontem. O texto diz que Jesus tomou os pães do menino
deu graças e os distribuiu entre eles. Esse gesto, tomar o pão, dar graças, distribuir, o que lembra? A Santa Ceia, a Eucaristia. Jesus faz com que todos se assentem, toma o pão, dá graças, distribui e todos comem. É como se o evangelista João quisesse mostrar que quando se alimenta com o pão oferecido por Jesus, o alimento dá e sobra, todos comem, todos ficam satisfeitos e ainda se pode recolher o restante para repartir com outras pessoas. Pois é esse, irmãos e irmãs, é esse o grande sinal, o grande milagre aqui. É o sinal, o milagre da partilha. É o sinal, o milagre da divisão, da solidariedade, da fraternidade. Não se trata de negociar nada, não se trata de comprar ou de vender, mas sim de amar, de servir, de doar. Aprendamos, pois, a fazer esse milagre que Jesus fez. Aprendamos com Jesus e com aquele menino, com seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Aprendamos a fazer o milagre, não da multiplicação, o milagre da divisão daquilo que temos conosco com o nosso próximo. Dividir para multiplicar. Que Deus assim nos ajude, que Ele nos abençoe. Amém.